Meus irmãos, meus queridos, meus amados, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, de coração a todos. Olha, esse vídeo de hoje, se você assistir ele até o final, você vai notar a grandiosidade dos desígnios de Deus. Olha, esse texto, eu estava analisando a Bíblia hoje, analisando como eu faço praticamente quase todos os dias, e eu encontrei aqui um texto que só você assistindo para acreditar. Veja só, está escrito em 2 Samuel, o capítulo é o de número 15, e o versículo é o 3, o 4, o 5 e o 6. São 4 versículos. Agora, assista até o final. Tenha calma, paciência, para você ver. Olha aqui, eu vou ler. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 3 a seguir. Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava a ele para fazer-lhe reverência, ele estendia a mão e pegava dele e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Esse é o texto. Observe que é um texto muito preciso para o nosso entendimento nos dias de hoje. Eu gostaria de comentar com vocês aqui três tópicos desse texto. 3 tópicos. O primeiro tópico: a astúcia de Absalão usando a fragilidade das pessoas. O segundo: desejava tomar o trono do pai. O terceiro: o preço da rebelião de Absalão. Vamos comentar, mas antes eu quero pedir você para dar seu like, se inscreva no canal, nos ajude, faça esse canal crescer, passe para mais alguém. Simplesmente é fácil, é só colocar lá o dedinho onde tem inscrever-se e se inscreva. Compartilhe, ajude esse canal a crescer. Vamos levar essa palavra muito longe, que seja você o transmissor desse vídeo a muitas pessoas que precisam ouvir. Desconsidere esse barulho, porque aqui eu estou bem na sala, aqui na área, aí passa moto e carro, tá? Então vamos para aqui. Primeiro, a astúcia de Absalão. Olha, Absalão, ele usava de astúcia, de esperteza. Quando as pessoas tinham um problema para resolver com o rei Davi, seu pai, ele pegava e fazia o seguinte: ele ficava lá na porta esperando as pessoas voltarem. Mas o que eu acho interessante aqui do texto é que ele só conversava com aqueles que voltavam insatisfeitos, que eram muitos que voltavam insatisfeitos. Aí ele chegava e dizia: tu é de onde? Eu sou do lugar fulano, teu servo, porque ele era príncipe, né? Aí, pois é, e tu veio resolver aqui? Vim resolver aqui, mas não deu certo. Então ele disse: rapaz, olha, realmente não tem quem te ouça da parte do rei. Quer dizer, ele já jogava aquela pessoa contra o próprio pai. Ele usava aquilo como pretexto para jogar aquela pessoa contra o próprio pai. Quer dizer, a astúcia dele. Aí aquela pessoa saía: pois é, rapaz, o príncipe, né, me falou que se fosse ele, meu negócio tinha sido resolvido. Quer dizer, ele usava aquilo lá. Ele usava aquilo contra o pai.
Por que que ele fazia isso? Agora o segundo tópico, porque o tempo é muito rápido. Ele queria tomar o lugar do pai dele. Ele queria o trono. Ele queria o trono. Mas Absalão não sabia que o trono de Israel tinha também uma pessoa que chama-se Deus Jeová, que era quem dominava. E o trono só iria para quem Deus determinasse. Aí o que acontece? Ele queria o trono. Ele queria o trono, de qualquer maneira. E ele ficava inventando essas astúcias, jogando o povo. Pegava aquele sentimento que a pessoa saía de lá, né, do tribunal de julgamento, pegava aquele sentimento, aquela angústia que a pessoa... e aproveitava aquilo ali e usava contra a própria pessoa. Ele usava aquilo ali contra a própria pessoa. E assim, ele ia conquistando o coração das pessoas, usando astúcia contra o próprio pai. Olha, vamos abrir aqui um parêntese e fazer aqui um comentário. Hoje, a pergunta é, hoje, será se existe em instituições, não importa qual seja, será se hoje existe em instituições pessoas que usam de astúcia, usando a fragilidade das pessoas, a insatisfação, usa a insatisfação de alguém para usar aquela insatisfação da pessoa e usando a pessoa insatisfeita contra o seu líder, contra o seu chefe, contra o seu pastor, contra o seu irmão, o seu pai, sua mãe, seu gerente, não importa. Será se não existe pessoas insatisfeitas? Talvez muita gente não vai nem gostar desse tipo de palavra aqui. Mas nós estamos aqui para falar, não é a verdade? Então vamos continuar falando a verdade. Quantas pessoas não existem usando da insatisfação de alguém e pega aquela pessoa insatisfeita e usa ela contra? E às vezes a pessoa não se dá conta que está sendo usada por alguém. A pessoa não observa. Às vezes a pessoa pensa que alguém está elogiando ela, querendo ajudar ela, e não é, está usando ela. Ela não percebe. E cai na armadilha. Cai na armadilha. Cai na armadilha. Olha, Absalão, ele simplesmente fez uma armadilha contra seu próprio pai. Ele estava fazendo uma armadilha para o próprio pai. A armadilha de Absalão contra seu pai, Davi. Aí o que acontece, meus queridos? E o preço de tudo isso? Porque tudo tem um preço. E o preço? O preço foi que ele fez uma grande rebelião contra o pai, juntou um grande exército contra o pai e se revoltou contra o pai. E na hora, o exército dele perdeu e fugiu. Entraram na mata, se perderam, e ele foi correr montado na mula dele, e o cabelo dele era grande e enrolou numa árvore que era o galho passava sobre o caminho. O cabelo dele enrolou, ele ficou pendurado nela. E ficou balançando nela. Ficou balançando, pendurado pelos cabelos. Aí Joabe chegou e não perdoou. Ele não perdoou. Ele simplesmente abateu ele. Absalão. E ele ficou lá, morto lá mesmo. Por quê? Foi o preço da rebelião contra o próprio pai. Por quê? Gente, meus amados, rebelião não é de Deus. Se rebelar não é de Deus. Não é de Deus. A humildade é de Deus, o carinho é de Deus, a compreensão é de Deus, sabedoria é de Deus, submissão é de Deus, obediência é de Deus. Rebelião não. Eu nunca vi um rebelde se dar bem na história, no final dela. Nunca vi. Eu nunca vi quem se rebelou se dar bem. Nunca vi. Por isso, nós precisamos entender o texto bíblico, que esse eu achei muito interessante. Nós precisamos entender o texto bíblico e perguntar novamente, será se hoje, quantos Absalões não tem entre o povo
que quer conquistar com um beijo das 30 moedas. Quer conquistar os outros com um beijo das 30 moedas. Eu creio que todos me compreendem, né? Olha, não vale a pena. Não vale a pena. O que vale a pena é servir a Deus com humildade, submissão. O que vale a pena é ser humilde, submisso, obediente. Queridos, esse foi o texto, essa foi a palavra. Que Deus nos guarde no seu amor de eternidade a eternidade. Dê seu like, assista o vídeo. Isso aqui não é para ninguém, digamos assim, uma palavra que eu tô... Não, isso aqui eu tô formalizando uma palavra. Não, isso aqui é um comentário bíblico, tá? Fez a leitura, um comentário bíblico. Serve para todos nós. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor, dê seu like, inscreva no canal, nos ajude, em nome de Jesus.